Aleluia, Jesus, obrigada. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nessa noite, nós entregamos os nossos corações ao Senhor, mais uma vez. Entregamos todas as nossas dúvidas, as nossas fraquezas, as nossas frustrações. Nós pedimos que o Senhor venha limpar, Deus, aquilo que está precisando ser limpo dentro de nós. Pedimos a Ti que tudo aquilo que de ruim se instalou dentro de nós, que o Teu sangue curador passe dentro de nós. Faz-nos conhecer de verdade cada dia o Senhor. Nós temos tantas limitações, mas o Senhor, sendo um Deus majestoso, o Senhor nos aceita. E nesta noite nós Te damos a liberdade de agir em nós. Em nome de Jesus, muito obrigada por essa noite. Amém. Amém, queridos. Podemos assentar? Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a respeito dessa palavra, coração ferido, coração de pedra. E queridos e queridas, quem aqui já não teve o coração ferido por alguém? E qual foi a nossa reação diante de tal fato? Isso, qual foi a nossa reação? Amados, quando uma pessoa fere o nosso coração que não conhece a Cristo, nós até damos um descontinho, mas quando é uma pessoa que tem uma vivência diária conosco na igreja, parece que o negócio fica mais complicado. Parece que a gente, fala, mas como aquela pessoa que conhece a Cristo fez isso comigo? Isso acontece. Já aconteceu comigo? Sim. Pouquinhas vezes? Não, muitas. Mas a minha reação diante de tal fato é que vai mudar a história no futuro. E assim tem que ser, queridos, Então nós já perdemos as vezes, de quantas vezes isso acontece com a gente dentro da igreja. E de pessoas das quais nós não esperamos que isso acontecesse. E, amados, lá em Provérbios 23, pode ir direto para o slide 3 já, por favor, tá? O tema da palavra é esse, E isso pode ir para o terceiro slide, o próximo, por favor. Tá lá. A Bíblia nos dá uma saculejada a respeito disso. Sobre tudo que você, jovem, criança, adulto, pessoa mais da terceira idade, o que você deve fazer? Sobretudo você deve guardar o seu coração. Por quê? Porque dele procedem todas as fontes da vida. Este versículo ele vai indicar que o nosso coração, ele é o centro da nossa vida. E que aqui vai emanar vida ou morte, Então é importante guardar o nosso coração, porque dele vai proceder toda a integridade, serenidade e toda a sobriedade. Então o seu coração, ele é uma peça fundamental na sua vida. Então não despreze-o. E lá em Ezequiel 11, 19 a 20, diz o seguinte: eu lhes darei um só coração e colocarei um novo espírito dentro de vós. E tomarei o coração de pedra para fora da sua carne, e lhes darei um coração de carne, para que eles possam andar nos meus estatutos, e guardar as minhas ordenanças, e cumpri-las. E eles serão o meu povo, e eu serei seu Deus.
Muito bem, aqui nós temos vários ensinamentos. Eu sei que isso aqui estava relatando alguma coisa sobre a Israel, mas isso aqui nós podemos aplicar no nosso dia a dia e nas nossas vidas, queridos. Pode ir para os próximos slides, por favor. Então, quais os ensinamentos nós podemos retirar desse versículo? Tá aí. O Senhor fala o seguinte: o coração de vocês está assim, ó, petrificado. E dentro de você parece como uma muralha. Será que o meu coração hoje ele está ferido ou ele se transformou em um coração de pedra? Vai pensando aí, como é que você está? Como é que está a sua vida? Será que eu estou envolto nessa petrificação dentro de mim que eu não consigo fazer nada? E aqui, queridos, pode deixar essa imagem aí. Então aqui, nesses versículos, nós temos vários ensinamentos. Então o primeiro dele é sobre a transformação dos corações. O que Deus promete fazer? Deus diz o seguinte: prometo a cada um de vocês um coração de carne. Eu quero tirar esse coração que está aí, ó, cheio de pedra, aonde você não consegue se relacionar, aonde tem coisas travadas na sua vida, aonde você deixou, virar dessa forma. O que aconteceu com você? E Deus fala, eu quero te dar um coração de carne, um coração ensinável, um coração aonde eu posso moldá-lo, um coração aonde você vai voltá-lo totalmente para mim, para o Senhor, E aqui, nesse texto, Deus está falando a Israel que vai restaurar aquele povo. Mas, queridos, porque eles pecavam, escolhiam outros deuses, Deus ia lá e perdoava. E Deus, Ele é assim até hoje. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Mas também Ele é juízo, Ele é um justo juiz que julga todas as nossas causas. E aí, queridos, e aqui Deus diz para nós: eu quero tirar o seu coração de pedra e quero te dar um coração de carne. Eu quero mudá-lo, eu quero moldá-lo. Será que você vai deixar Deus moldar? Mas eu tenho 20 anos de igreja, eu tenho 10, o meu coração está jóia. Não está não. Nós, no decorrer da caminhada, muitas vezes nós deixamos coisas acumular aqui dentro. E aí vamos deixando, até ficar realmente petrificado, queridos. Então, Deus, Ele sempre vai demonstrar a sua misericórdia para você, para mim, desde que haja essa reciprocidade, daquilo que eu estou buscando diante de Deus. Deus, Ele respeita o seu livre-arbítrio, querido. Então, qual é a diferença em eu ter um coração de pedra e eu ter um coração ferido? Será que tem diferença? Tem, sim. Vamos ver a diferença dos dois. Está aí só uma outra imagem também, mas agora nós vamos para a definição, Até na própria imagem a gente vê que um coração ferido ele é diferente. O próximo, por favor. Vamos lá. A diferença. Já li esse aí também? Aí. Bora lá. Um coração de pedra é o seguinte: pessoa que não se comove com o sofrimento de outras pessoas, que não se sensibiliza com as súplicas alheias e os dramas humanos. O coração de neve é um coração de bronze, é insensível. Aquela pessoa, você fala: mas que coração de bronze é esse? É o coração gelado, que coração insensível, que eu falo as coisas, parece que bate e volta, E o coração ferido é uma expressão que se refere a um sentimento de dor ou sofrimento. Qual dos dois se encontra o seu coração? Ou se você já conseguiu superar essas duas fases aí, ok. Mas eu quero lembrá-los que na sua caminhada cristã, você vai encontrar pessoas com coração de pedra, com coração ferido. E aí você precisa saber agir. Começando casas de paz. E aí, quando uma pessoa vier com essas características diante de você, qual será a sua reação, a sua postura? Qual é a palavra que você vai ter que, para dar para essas pessoas? Será que você está preparado? A palavra diz: se nós buscarmos, nós vamos encontrar Deus. E aí você vai ter uma palavra para dar para essas pessoas. Será que aqui na igreja você tem encontrado pessoas assim? Então, queridos, nós devemos pedir para o Senhor
tirar esse coração de pedra e nos dar um coração de carne. Curar os nossos corações que muitas vezes podem estar feridos. Por pequenas coisas, por grandes, não sei. O Senhor é que entende aquilo que está passando dentro de você. E hoje nós estamos aqui para buscar dele essa limpeza interior, para que a minha vida possa fluir, tanto aqui na igreja quanto lá fora, queridos. Agora, por que deixamos os nossos corações se tornar de pedra? Por quê? Vamos para o próximo slide. Então, por quê? Primeiro, porque ele está ferido. E muitas vezes, as feridas que estão no seu coração não foram curadas. Elas estão lá, guardadinhas. Ou também o lixo que foi sendo acumulado dentro do seu coração, elas foram para partes tão profundas, mas tão profundas, que você não deixou que Deus tivesse acesso a elas. Você não deixou que as pessoas que estão cuidando de você, né, tivessem acesso a isso, aonde você pudesse externar toda a sua dor, a sua indignação da maneira correta. Coisas não resolvidas, cria raízes e vai também criando em nossos corações essa petrificação. Vai colocando, vai levantando muros, né? E também por alguns enganos, má companhias e etc. Tudo isso vai gerando, sim, querido, nos seus corações, em nossos corações. E eu me incluo também, essa palavra é para mim. Tem um tempo que eu estou trabalhando em cima dessa palavra. E o Senhor tem falado muito a respeito disso comigo, queridas e queridos. E tudo isso vai nos influenciando. Um tempo eu tive uma situação, né, que eu falei, Deus, como assim? Né, tanto tempo de igreja e ainda assim, né, fui ferida em relação a isso. E eu fiquei martelando aquela situação por um tempo. Eu ia orar, queridos, aquela situação vinha à minha cabeça, eu ficava meia hora orando por aquilo, né? Não estava orando, eu estava lamuriando diante de Deus. Isso foi uma vez, foi 2 vezes, 3 vezes, e estava assim ficando muito chato. Nas minhas orações, eu não queria orar por outra coisa, eu queria lamuriar aquela situação diante de Deus. Falar, Deus, o Senhor é culpado disso, e não era. E teve um determinado momento que eu estava orando, na metade da oração, era como assim, se eu estivesse conversando com alguém, e aquela palavra viesse até mim, né, de uma voz muito forte, disse assim para mim, Sandra, essa situação já está resolvida. E naquele momento eu falei, Deus, eu entendi. Parei de lamuriar por aquela situação, porque eu não estava concordando com aquela decisão. E aquilo estava me ferindo de uma forma que eu estava quase que, né, supitando de tanta coisa guardada que estava dentro de mim. E Deus falou, essa situação já foi resolvida por mim. Eu falei, Deus, ok, mas eu não via, Sandra. Era como se alguém estivesse falando, Deus ia falar, e Deus, você ia querer retrucar, Deus mandou me calar a boca. Eu falei, ok, Deus, então o Senhor está certíssimo, quem sou eu para discutir com Deus? Mas muitas vezes nós queremos fazer isso, nós queremos ficar retrucando Deus, ficar buscando, né, falando, retrucando de uma situação que Deus falou, querida, volta os seus olhos para outra coisa. Você ficou muito tempo lamuriando de uma situação, aonde eu pedi para você deixar de lado. Muitas vezes Deus faz isso. E aí, é nesses momentos que acontece, o nosso orgulho, ele é quebrado. A gente acha que não tem orgulho, né? Mas nós temos. Nós temos, sabe por quê? Porque nós somos carne. Nós ainda sim, né? O orgulho, muitas vezes, ele quer estar andando do nosso lado. E nós precisamos estar atentos a isso. Então, essas 4 coisas que eu coloquei, é claro que tem mais coisas, queridos, mas eu só alinquei algumas aí, para que nós, né, tivéssemos essa reflexão a respeito disso. E, próximos slides, por favor. Como é uma pessoa que tem um coração de pedra, que antes era um coração ferido, e por conta de não tratar dessas feridas, ele foi se tornando um coração de pedra? Como uma pessoa se porta? Como isso acontece? Será que nós podemos aqui colocar algumas características baseado na Bíblia? Sim. Vamos ver então, próximo. Uma pessoa que tem um coração de pedra, olha aí.
Uma pessoa, ela vive segundo a sua própria vontade. Uma pessoa que tem um coração de pedra, por quê? Tudo que você falar para ela não vai resolver nada. Entra de um ouvido, sai por outro e ela sai como se não tivesse acontecido nada com ela. Pessoa de coração de pedra, ela vive na sua própria vontade. E também uma pessoa, querido, isso aqui, você me desculpa, mas eu não sei, mas eu vejo muita gente assim, eu não sei se vocês veem. Eu vejo em igrejas, pessoas que querem pegar o evangelho e se adaptar à vida dela. Não, ou seja, eu só vou obedecer aquilo que é legal para mim. Não é legal para mim, eu descarto o evangelho. Então, as pessoas que, elas não confiam verdadeiramente em Deus e elas querem escolher apenas as partes do evangelho que vai beneficiá-la. Isso é um erro, isso é um pecado, porque a Bíblia ela não pode ser vivida dessa forma. O evangelho não é vivido dessa forma. O evangelho ele é vivido diariamente na sua vida, não só aquilo que você gosta. Eu não gostaria de ter ouvido um não de Deus daquela situação. Por mim, eu resolveria de outro jeito. E às vezes de um jeito nem tão agradável. Mas eu ouvi a voz de Deus. E aquilo que estava no meu coração, aquele orgulho, Deus foi lá e como aquela faca de 2 gumes que corta e você fica livre daquilo. E aí, queridos, eu não me adaptei. Eu não peguei o evangelho e só adaptei aquilo que eu queria. Não, eu deixei que o evangelho entrasse dentro de mim. E aí, o Senhor foi trabalhando cada vez mais. Então, jamais poderei adaptar o evangelho a mim. Mas, eu que me adapto ao evangelho. Simples assim, queridos. É difícil? Sim. Porque nós temos que negar a nossa carne. Nós temos que seguir a Jesus. E aí, vamos na caminhada. Próximo, por favor. Uma pessoa também que tem um coração de pedra, ela sempre justifica os seus erros. Mas eu fiz isso porque ele fez isso. Eu quis fazer aquilo porque tal pessoa não fez isso, não me deu atenção, para ali, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá. Vai um tanto de justificativas e muitas vezes umas até incabíveis. A pessoa cria situações, para querer justificar aquilo que não tem justificativa nenhuma. Nós precisamos deixar o evangelho nos limpar. Precisamos deixar o evangelho nos curar. Queridos, e não tem melhor lugar do que na igreja. Não tem melhor lugar, porque aqui você aprende. Mas não adianta eu estar na igreja e não deixar Deus entrar no meu coração de pedra e tirando as pedrinhas, igual aquelas pessoas que tiram pedrinhas dentro das minas lá, os mineradores, já viu que eles vão fazendo tic, 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 vai caindo tudinho? Assim nós temos que pedir para o Senhor fazer. Nossa, mas dói tanto, eu sei, mas deixa o Senhor fazer devagar na sua vida. Mas dê a possibilidade de Jesus quebrar o seu coração de pedra. Dê a possibilidade de pessoas te ajudar. E aí ele vai esculpindo, tirando toda aquela sujeira. E aí vai aparecer uma pedra preciosa, queridos. Não é assim que os mineradores fazem? Eles vão tirando, 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 até encontrar uma pedra preciosa. Assim é o seu coração. Nas mãos do Senhor Jesus, é uma pedra preciosa de muito valor. Mas você tem que se permitir, tem que deixar Deus fazer. E muitas vezes Deus vai usar as pessoas. Ele não vai usar só o seu pastor ou só o seu discipulador, ele vai usar outras pessoas. E aí você precisa se permitir que essas pessoas te ajudem. E às vezes elas não vão falar aquilo que você quer ouvir. E aí você precisa deixar o seu orgulho de lado e precisa, caminhar e que o Senhor vai te ajudar em nome de Jesus. E tem mais um. E ali nós temos duas situações onde a Bíblia, ela relata de pessoas que tiveram, um coração assim
um momento, né, de devaneio na sua vida cristã. Um deles foi Pedro, negou Jesus 3 vezes, mas ele teve o quê? Ele foi lá e justificou: nossa, Jesus, eu te neguei porque as pessoas querendo me matar. Ah, Jesus, eu te neguei porque eu fiquei com medo. Não, queridos, ele se arrependeu. E aí o que aconteceu? Ele foi restaurado. Ele teve uma escolha, ele fez diferente. E o Judas, que foi lá, vendeu Jesus por 30 moedinhas. E o que aconteceu? Ele quis justificar. E ele não conseguiu lidar com isso. Ele, queridos, na caminhada, ele teve processos de aprendizagens muito profundos. Mas ele não deixou Jesus encontrar a joia preciosa que ele tinha dentro dele. Ele camuflou. E aí, o fim dele não foi muito legal. Foi trágico, né? E aí, a nossa questão na nossa vida cristã, nós não temos que parar de querer justificar os nossos erros para o nosso líder, para o nosso pastor, para as pessoas. Errei, olha, me perdoa, eu quero consertar, eu quero fazer diferente daqui para frente. É isso que tem que ser a nossa postura. Postura de pessoas cristãs, pessoas maduras, pessoas que conheceram o Evangelho, que se deixaram mudar pelo Evangelho. Você pode estar 40 anos na igreja, mas se você não se permitir deixar Jesus te curar, você vai ser sempre uma criança na fé. E criança, querido, faz coisa errada. E aí, quando ela leva um puxão de orelha, muitas vezes, se ela não tiver uma maturidade, ela vai emburrar, vai chorar. Nós precisamos ser maduros na fé, precisamos crescer na fé cristã. Precisamos deixar, né, o Senhor Jesus mudar as nossas vidas. E Jesus nos ensina lá em Marcos 8, 34 e 37. Olha o que ele fala para nós. Olha que lindo. E, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Próximo. Esse versículo é muito lindo. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que você daria em troca da sua alma? Tem uma música do Katz Barneia. É antiga, mas é bem atual. Vocês conhecem? Qual que é? Johnny, 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 essa noite Johnny pedirão. Aí tá bom, chega, cantei. Sua alma. Depois vocês pesquisam na internet, tá? Tá lá, Katz Barneia, Johnny. E essa música fala disso. Ó, que daria um homem em troca da sua alma? E aí, Johnny? Se nessa noite chegasse lá a morte, ó, tic, 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 quero a sua alma. O que você daria em troca da sua alma? E aí, o Senhor fala: olha, você quer ganhar a sua vida? Ok, tem uma maneira para fazer isso. Qual é a maneira? Perdendo. Como que eu posso perder a minha vida estando vivo? É isso mesmo. É um pleonasmo, né? Perder a vida enquanto está vivo. Mas você negando a si mesmo, negando as suas vontades, negando o seu orgulho, negando muitas vezes o seu bem-estar em favor do outro. E aí o Senhor fala isso, né? Então, eu não tenho que ficar justificando os meus erros. Eu tenho que pegar a minha cruz e seguir o meu caminho. E no meio desse caminho, ele não vai ser retilíneo, ele vai ser cheio de, muitas vezes, altos e baixos. Vai ter pedra, vão machucar você, coisas que vão te machucar. E aí, a sua postura diante disso, que vai fazer a diferença na sua vida cristã. Queridos, toda vez que eu prego, eu faço questão de falar isso. E eu falo isso com muito temor no meu coração. Muito, mas é muito temor mesmo. Me converti aos 10 anos, batizei aos 12, e eu me emociono toda vez. Com 12 anos, eu entendi o que era pecado, o que era salvação. E aonde eu converti? Shalom Comunidade Cristã. Onde eu batizei? Shalom Comunidade Cristã.
Aonde que eu aprendi as coisas? Shalom, comunidade cristã, com homens e pessoas, com mulheres e homens que entenderam o valor do Evangelho, que entenderam e pregam realmente aquilo que a palavra fala. E eu deixei essa palavra entrar no meu coração e fazer morada. Nesse tempo todo de caminhada, queridos, vai para 43 anos. Nunca me desviei. Nunca pensei em deixar Jesus. Porque eu entendi o valor do Evangelho na minha vida. Eu entendi o valor que esse Evangelho tem para trazer vida para as pessoas. Aqui eu aprendi a lidar com as pessoas. Eu aprendi a ter um coração sincero. Eu aprendi a me relacionar. Eu aprendi sobre Jesus e ainda estou aprendendo todos os dias. E isso traz no meu coração uma certeza que no futuro eu vou encontrar com o meu rei, porque eu entendi o que é salvação. Eu entendi que eu não posso trocar a minha vida eterna por coisas terrenas que não valem a pena. Eu entendi que eu não vou desviar porque eu briguei com o irmão da igreja. Eu entendi que eu não vou deixar a igreja porque um olhou de cara feia para mim ou porque N coisas que acontecem. Eu, queridos, com 12 anos, quando eu me batizei, eu entendi que eu não sou uma pessoa cheia de mimimi, que eu deixei o Evangelho entrar em mim. Tenho erros? Tenho. Ixi. Mas eu deixo para que Jesus vá cuidando deles. E quando eles estão muito aparentes, as pessoas me dão, Sandra, isso não está legal. Sandra, olha, precisa mudar nisso. Nossa, aquela palavra serviu para mim, eu preciso mudar nisso. É isso que o Evangelho é. É uma busca diária de mudança de vida, de deixar o Senhor tirar o coração de pedra que há em nós e deixar ser um coração ensinável. Um coração, né, como se estivesse ali na mão do oleiro, e ele vai moldando, e ele vai fazendo da forma que ele quer. Então, tome a sua cruz. Você deve renunciar às suas próprias vontades, seus desejos enganosos, porque os nossos desejos, eles são enganosos, queridos. E o Senhor vai conosco. Vamos tomar a nossa cruz e vamos segui-lo. Mas aqui nós temos a ajuda de várias pessoas. Pessoas vão te ajudar. Umas vão estar mais próximas de você, outras não. E está tudo certo. O maior discipulado que você pode ter não é o seu líder ficar 24 horas no seu pé. Não é o seu pastor te ligar toda semana. Isso não é discipulado. Isso faz parte do discipulado, mas não é o principal. O maior discipulado na sua vida é você deixar Jesus te discipular através da palavra. É você pegar a palavra, apaixonar-se pela palavra, até o ponto de você falar, gente, eu entendi o que é ser um cristão. Ser um cristão, eu entendi. Pessoa te ligar, te chamar para comunhão, isso faz parte. Legal, e é isso mesmo. O discipulado, ele é todos os dias na sua vida. E não só o dia que você senta para conversar, né, a respeito da sua vida com alguém. Vamos para o próximo. Como é uma pessoa que teve um coração transformado? Aquela pessoa que tinha um coração ferido, que tinha um coração de pedra. Quando ela deixa Jesus tocar na vida dela, o que acontece? Primeira coisa, um coração de carne. Sabe que precisa do Senhor todos os dias. Acabei de falar, né? Todos os dias a gente precisa do Senhor. Todos os dias. E não tem como negar isso. Se o Senhor fizesse assim, tirasse o ar de você, você morreria. Então você precisa dele para tudo. Até o desejo que você tem de orar vem dele. Você é 100% dependente dele. E muitas vezes nós queremos, amados, ser maior que Deus em tantas coisas, na nossa autossuficiência, na nossa maneira de pensar, na maneira de acharmos que estamos certos diante de algumas situações. Queremos ser maior que Deus e não temos a humildade de falar, Senhor, espera aí,
Sou isso tudo não. Não sou isso tudo não. E deixar Deus, né, mover. Então, nós precisamos lembrar que nós precisamos do Senhor. Todos os dias, Ele é nosso principal alvo. Então, uma pessoa que teve um coração ferido, que foi transformado em um coração de pedra, né, foi transformado. Segunda característica dessa pessoa, um coração de carne. O que ele faz? Ele guarda os mandamentos e entende que a Bíblia é a verdade. Queridos, não tem meio termo com a Bíblia. Não tem meio termo com os princípios da palavra. Se a Bíblia fala que isso é pecado, não tem jeito de você mascarar aquilo e falar que aquilo não é um pecado. Isso é engano. É isso, é você querer adaptar a Bíblia a você. Está errado. Não faça isso. E nós precisamos entender que essa verdade, ela nos liberta nos nossos processos divinos, nos nossos processos maléficos todos os dias. É a palavra. Então você precisa ler a palavra. Mas eu não entendo, não tem problema, lê si mesmo, que um dia você vai entender. Busca ajuda. Deixar a palavra entrar na sua vida. Então, guardar esses mandamentos. E não, queridos, lá nós lemos no início, quando Deus fala para Israel, né, que aquele primeiro versículo que nós lemos, e aqui eu queria falar, aqui, diz assim, para que eles possam guardar os meus estatutos e guardar as minhas ordenanças. Ok. E aí, completa, e cumpri-las. Não adianta eu só guardar os estatutos, os mandamentos, se eu não vou cumpri-los. A palavra é claro, eu tenho que guardar as ordenanças, eu tenho que guardar os estatutos, mas eu tenho também que cumpri-los. É isso que a Bíblia está falando aqui, eu tenho que guardar os mandamentos e cumpri-los. Dia após dia. Próximo. Terceiro ponto. Além disso, o coração de carne, ele se arrepende e confessa os seus pecados. Queridos, nós somos pessoas que estão propensas a pecar todos os dias, seja em pensamento, seja em ações, seja em palavras. E quando isso acontecer, nós precisamos reconhecer, pedir perdão e não fazer de novo. A regra é essa. A palavra fala isso. Pecou? Eu oro para que você não peque. Mas se você pecou, reconheça, peça perdão e não faça de novo. 3 passos para seguir. Só que aí você tem que ficar vigiando a sua carne, porque a sua carne, ela é um alvo de Satanás todos os dias, para te fazer pecar, e não só dele, de todo o reino das trevas. Próximo. Por fim, um coração de carne, ele ama o próximo, entende que é sobre servir as pessoas, que é sobre servir na casa de Deus. Aqui na igreja nós temos a questão de servir, do voluntariado muito forte. Queridos, quando a minha turma converteu, né, na época que nós convertemos, o voluntariado, não era necessário falar assim, Michele, vem servir. Jorge, vem servir. Farley, vem servir. Milena, vem servir. Não. Não. Dava briga, queridas. As pessoas vinham sem nenhuma intenção. Eu quero servir fazendo isso. Eu quero, aonde eu posso, me ajuda. Eu quero fazer aquilo outro. Ou eu quero fazer aquilo. E assim, e até ficava meio desorientado. Tanto que a pessoa queria fazer. E nós temos pessoas assim hoje, amém. Temos sim, muitas. Mas era algo tão intenso. Era algo que fluía dos nossos poros e ainda flui. Precisamos voltar a isso. Entender o valor de servir as pessoas, de ser voluntário. Queridos, os nossos encontros, os Antioquias, era feito no Camaro. Queridos, você não sabe como é que era para servir naquilo ali. A gente dormia naquelas baias, tinha que lavar aquelas baias onde os cavalos dormiam. E por aí era, só uma parte. Outra vez eu conto como é que era a experiência de ficar servindo no Antioquia. Nosso encontro chamava Antioquia. E era maravilhoso.
sem querer receber nada em troca, sem querer ser reconhecido, sem querer ser valorizado, não, servia porque eu quero ver o meu irmão bem, eu quero que o meu irmão chegue ali, naquela baia para dormir, embora seja uma baia de cavalo, mas esteja limpinha, cheirosinho, era assim. E fora tantas outras coisas que tinha aqui, tinha mutirão para lavar as cadeiras que a gente sentava, e eram as cadeiras parecidas com essa daí, e a gente chegava 8 horas da manhã, e embora 5 horas da tarde, estava tudo certo, depois estava no culto 8 horas da noite, sem reclamar, e não tinha o comodismo de ter ônibus aqui na porta, querido, não, hoje é privilégio ter isso. A gente pegava ônibus e descia, tinha às vezes que no Luizote ou aqui no Planalto, que era o bairro na época que chamava Tancredo Neves, a gente descia lá e vinha para cá. E tantas outras coisas. Por quê? Queríamos que os irmãos chegassem aqui, estava tudo limpinho, as cadeiras limpas, né, ou o ranchão limpinho, e por aí vai, tantas outras histórias que depois nós podemos compartilhar com vocês. Nós entendemos o valor de servir as pessoas. Casa de paz, você vai servir as pessoas. Mas como assim eu vou servir? Você vai servir levando Jesus, orando por elas, ouvindo as mazelas que ela tem para te contar. E você vai ter uma palavra de Deus para falar para elas. Por quê? Porque você deixou Deus moldar o seu coração. E aí você vai estar cheio do Espírito Santo e falar a respeito. Próximo. Está aí. Você possui um coração de pedra ou um coração de carne? Um coração de pedra ou um coração ferido? Deus está te dando a oportunidade hoje para entregar o seu coração e permitir que Ele o lapide e transforme essa pedraria que está dentro de você num coração de carne, num coração que pode ser moldado, que possa ser ensinável, que possa ser transbordante de amor. Próximo, por favor. Olha o que diz lá em Ezequiel. Examina-me, Senhor, e prova-me. Testes os meus rins e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos. E eu andei na tua verdade. Eu não sentei com pessoas vãs, nem ando com os hipócritas. Odeio a congregação dos malfeitores, e não me sentarei com os perversos. Esse salmo é maravilhoso. Davi aqui está, orando e está falando: Senhor, examina-me. E hoje nós falamos para o Senhor: Deus, examina-me. Examina-me até os meus rins, não só o meu coração. Se o meu rim está querendo fazer outra coisa, mas que o Senhor me examine o meu coração. Sabe por quê, Senhor? Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos. E eu, Deus, tenho guardado. O que Davi falou? Olha lá. Eu não tenho me sentado, eu não me sentei com pessoas vãs. Eu odeio as pessoas que são hipócritas, nesse sentido aqui de odiar, no sentido de não querer estar com, praticar isso. E eu não me sentarei com os perversos. Então, será que você pode falar isso para o Senhor? Senhor, examina o meu coração. Eu não tenho falado mentiras, eu não tenho sido hipócrita, porque aqui na igreja eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra coisa. Aqui está tudo bem, lá fora eu falo mal do meu líder, do meu pastor, eu falo mal de quem já passou comigo, quem esteve comigo. Qual que seria a resposta de Deus para você? Você odeia estar realmente com pessoas que falam mal, ou que você senta na rodinha dos escarnecedores? Não sei. E o Senhor, Ele essa noite, Ele quer que realmente o Espírito Santo nos guie. Queridos, que nós possamos refletir nessas características que eu falei aqui. Se tem algo aí que piscou, está de alerta, que você possa consertar a sua vida, o seu coração, os seus caminhos. E que o Senhor realmente prove as nossas vidas.
que nós possamos que Ele encontre graça, né? Que essa graça nos alcance dEle todos os dias. Em Salmos 37, 5, eu acho que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia também nele, e Ele fará com que isso passe. Essa versão aqui é a versão que eu gosto, porque ali Ele tudo fará. Mas o que fala no final ali? E Ele fará com que tudo passe. Então tem diferença, né, nessas versões. Essa versão que eu estou usando aqui é a da King James. E aí significa que Ele não vai fazer tudo o que eu desejo, mas significa que aquela situação que eu estou vivendo, ela vai passar. Se eu confiar nele, se eu depositar a minha fé nele, aquela situação difícil, ela vai ganhar outros caminhos. Queridos, isso não significa que nós não devemos planejar a nossa vida, não é isso. Eu devo planejar, agir, e eu devo alinhar os meus desejos aos desejos daquilo que Deus está querendo de mim. Eu preciso fazer isso. Senhor, o que o Senhor quer? Aonde eu preciso alinhar a minha vida contigo? E queridos, e somente Jesus. Vê o próximo slide, por favor, querido. Deixa eu ver como é que está aqui. Está aqui? Aqui. Hoje você possui um coração de pedra ou um coração de carne? Já falamos, né? E Deus está te dando a oportunidade de você entregar o seu coração e permitir que Ele o lapide e transforme em um coração de carne. É essa atitude que o Senhor quer, de humildade, de nós falarmos: Senhor, está aqui, é teu, transforma. Vai doer? Vai. Mas como eu não sou um crente mimimi, eu vou deixar o Senhor agir. Até rimou, né? Não sou um crente mimimi, eu vou deixar o Senhor agir. E como que Ele vai agir? Usando as pessoas. Usando pessoas que muitas vezes você não vai gostar, que muitas vezes vai falar não para você. E aprenda que o não muitas vezes é de Deus. Tem vezes que é coisa da nossa carne, mas procure saber se aquele não, Deus é do Senhor, ok. Mas até eu não saber a resposta, eu vou obedecer. Tá? E aí, vamos ver para o próximo, por favor? Já estamos finalizando, queridos, e é verdade. Como podemos superar esses desafios? Como podemos deixar os nossos corações ser transformados? Pode passar. Como isso pode acontecer? Simples, não ande sozinho, frequente uma célula, fique perto de grupos de amigos da igreja, se enraize na igreja, não fique mudando de igreja, queridos, a não ser que você tenha muita certeza, existem formas corretas de fazer isso, de você, né, mas enraize aonde Deus te plantou. Não existe igreja perfeita, mas a minha é quase. Amo minha igreja. Sei que tem problemas? Tem. Mas eu amo aquilo que o Senhor está fazendo na minha igreja. Então, siga isso, procure ajuda, né? Procure as células. Agora nós estamos nas casas de paz, né? Mas depois voltaremos às células. Então, faça isso. Próximo, por favor. Tá. Espera aí que já vê esse vídeo. Vou finalizar aqui e a gente vai ver esse vídeo aí. Agora, queridos, somente Jesus, com o sacrifício perfeito e definitivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pode te dar uma nova chance para recomeçar. Queridos, e Ele fez isso quando morreu e ressuscitou. Amanhã é domingo de Páscoa. Nós vamos celebrar a ressurreição. Isso é maravilhoso. O nosso Deus não está morto, nosso Deus está vivo, não está? Tem um negócio lá no encontro que fala assim: se seu Deus está morto, o que você tem que fazer? Você tem que fazer 1 minuto de silêncio. Mas Ele está morto? Nossa, gente, Ele não está morto, Ele está vivinho da Silva, como diz o outro. Ele está vivo. E é somente Ele que pode transformar as nossas vidas, amados. Ele morreu, ressuscitou, que coisa maravilhosa. E amanhã, né, Ele vai estar aqui no culto, da mesma forma que Ele está hoje. Está aí te ouvindo. Ele preparou, né, para estar conosco aqui amanhã. Vai ter muita coisa boa amanhã no culto, gente do céu. Está lindo. E aí, quero finalizar com esse vídeo, depois nós vamos orar.
Esse vídeo aí mostra um coração de pedra sendo... Alguém já deve ter visto ele andar no Instagram, né? Mas foi de lá mesmo que eu tirei, tá? Não foi eu que fiz, não. E aí, quando o Espírito Santo, ele começa a entrar na sua vida, esse coraçãozinho que é de pedra ferido, é transformado. Pode pôr, meu irmão. Entenderam, gente? Eu quero ter um coração assim. Todo florido, fique de pé, por favor. Queridos, eu quero ter um coração desse jeito. Um coração antes que estava todo de pedra, né? Um coração que todos os dias tem lá o Espírito Santo te prescrutando dentro dele, consertando aquilo que está errado, florindo o seu coração com a palavra. Tendo a palavra. E é isso que nós precisamos, de um coração ensinável. Esse coração aí do vídeo, ele foi ensinável. Ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo. E vamos orar, queridos, pedir para que o Senhor possa realmente nos conduzir nesse caminho. Feche seus olhos, por favor. De olhos fechados, eu quero saber se tem alguém que está aqui, que é nosso convidado pela primeira vez. Só levante a sua mão. Se tem alguém aqui hoje que está aqui pela primeira vez. Ah, que bom. Bênção, bem-vindos. Amém. Queridos, eu quero fazer algumas orações com vocês. E a primeira delas é pedir para que o Senhor transforme o nosso coração de pedra em um coração ensinável. Põe a mão aí no seu coração. Pai, eu peço em nome de Jesus que nós não conseguimos viver sem as Tuas misericórdias. Nós dependemos somente de Ti. E hoje nós podemos perceber a Tua mão em cada detalhe das nossas vidas, da nossa história. Como o Senhor tem cuidado tão bem de mim, mesmo tendo um coração de pedra, outrora um coração ferido. Então, Deus, para te ser sincero nesta noite, eu quero que o Senhor venha transformar esse coração de pedra em um coração de carne. O Senhor conhece o mais secreto dentro de mim, o Senhor me sonda. E o Senhor me entende. O Senhor sabe aonde que está doendo dentro de mim, aquilo que eu não consegui deixar o Senhor transformar. Que o Senhor venha agora com o teu bálsamo, trazer esse alívio, quebrando todo o grilhão, toda pedreira que se instalou em meu coração, que o Senhor quebra agora, Deus, com o teu sangue, que um dia que foi vertido na cruz, em favor da minha vida. Que teu querer se cumpra em mim. Senhor, somos tão dependentes do Senhor para viver, para correr, para ser, para ter. Deus, para falar, para sentir, para saber as coisas. Deus, para te fazer, para te louvar. Nós precisamos de Ti para tudo, Senhor, para tudo. Dá-nos esse entendimento na nossa cabeça, Senhor. Que o Senhor quebre também, Pai, toda resistência que possa ter se instalado no nosso entendimento. Que a nossa mente esteja realmente totalmente conectada com o Senhor. Deus, e hoje nós falamos, nós declaramos que nós não podemos viver sem as Tuas misericórdias. E nessa noite, eu peço a Ti, que o Senhor entre no meu coração. Vá quebrando tudo que está petrificado, Pai. Vai lapidando, Deus, como um bom... Deus,
vai quebrando, Pai. Vai limpando, vai limpando, vai limpando o coração. E que nesse momento eu quero entregar em tuas mãos o meu coração. Está nas tuas mãos, Senhor. Que ele seja um coração ensinável, um coração que te ama, um coração disposto a servir na tua casa. E eu entrego em tuas mãos e peço as tuas misericórdias sobre a minha vida em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez e entendeu que Deus pode mudar a sua vida, mudar a sua história, eu gostaria que você levantasse sua mão. Se você entendeu, e eu vou pedir para que você, com alguém que, se alguém te trouxe, que você venha aqui até mim. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Se você entendeu e entregou o seu coração para Jesus hoje, pedindo para Ele mudar a sua história, né? Pedindo para Ele mudar aí tudo que está pedreira dentro de você, eu gostaria de chamar você aqui à frente. Se tiver alguém. Se não tiver, tem alguém? Não? Ok. Não tem ninguém. Muito bem. Mas nós cremos que vai ter. Que o Senhor vai realmente modificar a nossa vida. E para nós que estamos aqui, nós pedimos para o Senhor mudar aquilo que está quebrado, que está todo petrificado aqui dentro, queridos. E se você se identificou com alguma daquelas coisas que eu falei, eu gostaria que você se colocasse diante do Senhor, que você orasse e pedisse para Ele mudar aí a sua vida. Em nome de Jesus, eles vão ministrar uma canção, um pedaço da canção. Tem esses momentos aí com o Senhor, pedindo para que a sua vida seja transformada. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre,